A situação chegou a um ponto tal que Filipe II dizia aos seus conselheiros, referindo-se a esta aventura de Dom Sebastião para Marrocos, que vá e que vá em boa hora. Porque, olhem, se ganhar, que grande genro com que eu fico. E se perder, que grande reino que me deixa. Com todo este panorama de destroço económico, espavento militar, incompetência de comando, ninguém se entendia no meio daquele exército todo, Dom Sebastião resolveu que era chegado o momento de partir. Bem que os ministros do Moulay Ahmed lhe diziam: veja lá, olhe que não venha com esse som de guerra, veja lá, venha, apoiem-nos, mas não é de tal maneira que virem a opinião de Marrocos toda contra nós. Pois foi isso que sucedeu. Enquanto isto estava a acontecer em Portugal, aqui, em Marrocos, onde nos encontramos neste momento, os emires e os sheiks do deserto, todos eles se juntavam à volta de Moulay Moulouk, que tinha quase que pregado uma guerra santa, dizendo que vinha uma força imensa para ocupar Marrocos, para montar, arranjar aqui um império, derrotando o Império Marroquino. Quando Dom Sebastião se aproximou do exército do Moulay Moulouk, começaram a aparecer os primeiros sinais de que havia qualquer coisa que era extremamente perigoso para os portugueses. Reparem, os portugueses traziam dias e dias e dias de marcha nas pernas. Quando chegaram a Larache, deram-lhes 5 dias de rações. Vinham carregados. O terreno era de muito difícil locomoção. Ele, agora nesta altura do ano, é pantanoso. As tropas vinham carregadas com os equipamentos, as armaduras, as armas, tudo. Dom Sebastião tinha nomeado mestre de campo Dom Duarte de Menezes, um homem que era um experiente guerreiro da África. Levava a bandeira real, a bandeira nacional, digamos, Dom Luís de Menezes, que a tinha recebido numa cerimónia de uma pompa até aí nunca vista na sede de Lisboa. Dom Sebastião, ele próprio, para entusiasmar os seus homens, para interiorizar a sua ideia de vitória a qualquer custo, mandara buscar a Coimbra a espada de Afonso Henriques e trazia oferecido pela Espanha. Lá está, Filipe II, qual era a sua verdadeira intenção. Oferecido pela Espanha o elmo de Carlos V. Só que não lhe puderam foi dar a manha guerreira de Dom Afonso Henriques, nem a ponderação estratégica de Carlos V, porque não tinha nenhuma nem outra. Quando se aproximaram aqui de Alcácer Quibir, os portugueses começaram a receber os primeiros avisos sérios do que se poderia passar aqui, de como e onde estavam o inimigo. Foi um frade, Roque do Espírito Santo, e um comerciante chamado Diogo de Palma, que disseram a Dom Sebastião que as legiões do Moulay Moulouk eram imensas e que se concentravam na zona de Alcácer Quibir, Zahar al-Kabir, como eles lhe chamam. E Dom Sebastião, a reação que teve foi, por exemplo, de mandá-los prender, porque eles estavam a desmoralizar o exército. E nessa altura, o barão de Alvito perguntou: mas não há ninguém que prenda este homem, que prenda este doido que nos perde a todos? E um frade respondeu-lhe: é tarde demais. E o barão de Alvito resumiu toda a verdade acerca de Alcácer Quibir. Então, se é tarde demais, Padre Nosso pelo rei, pelo reino e pelos vassalos. Ainda vieram dizer a Dom Sebastião que um alcaide de uma terriola aqui perto tinha administrado peçonha ao Moulouk, um alcaide que era amigo partidário do Moulay Ahmed, e que o Moulouk estava muito mal. Abdelmelek estava a morrer envenenado com peçonha. Os seus capitães,
o Muley Hamet, todos lhe pediram: aguarde, não avance mais, espere aqui, deixe que o veneno faça efeito, porque assim que o veneno atuar e o maluco morrer, o problema está resolvido. Mas Dom Sebastião increpava, insultava quem tinha tentado assassinar o seu rei. E ele dizia: não, nós vamos combater, é impossível que queiram assassinar o seu rei. E disse: mas olha lá, mas não está a ver que isso não tem sentido nenhum, vamos nos meter aqui porquê? E Dom Sebastião deu esta resposta: pela glória de Portugal. Ele confundia a glória de Portugal com a sua própria ambição de glória. E nisso também era muito empurrado por muita daquela aristocracia que estava à volta dele e que para aqui vieram. E que na noite de 3 para 4 de agosto de 1578, aqui ficaram neste campo que está por trás de mim. No dia seguinte, de madrugada, Muley Hamet teve uma conversa com Dom Sebastião, procurou chamá-lo à razão. O próprio Dom Duarte de Menezes o procurou chamar à razão. Pelo menos que entrincheirasse as forças atrás do rio Lucos, que corre no fundo desta planície. Pelo menos que entrincheirasse ali o exército, que esperasse ver o que é que acontecia. Mas Dom Sebastião nada o fazia voltar para trás. E quando começava talvez a ceder a tanta pressão dos seus conselheiros, entrou na tenda real o capitão Aldana, um dos homens do Tércio Espanhol, e disse: ataque já, não lhes dê tempo a formar porque eles vêm aí. E aqui à minha frente, nos cabeços, numa linha de cabeços que estão a dominar esta planície, apareceu o imenso exército de Abdelmelek. O imenso exército de aljubas brancas, pejado de bandeiras verdes da Guerra Santa, formado numa meia-lua, com as pontas avançadas como a querer envolver os portugueses, a quem Dom Sebastião deu ordem de montar o arraial, e que formaram com os 4 tércios portugueses no centro de batalha, o tércio dos espanhóis e dos alemães à direita, o tércio dos italianos à esquerda, a cavalaria do Duque de Aveiro na ala direita, a cavalaria de Dom Álvaro de Távora na ala esquerda, a cavalaria chamada dos aventureiros avançada sobre a ala direita, e depois, vendo este terreno completamente aberto e a formação em meia-lua do inimigo, com as pontas avançadas, Dom Duarte de Menezes puxou os tércios dos estrangeiros um bocadinho atrás dos tércios portugueses e puxou também cavalaria, formando uma segunda linha para impedir, para se poder defender em todas as direções de um duplo envolvimento, porque este terreno era uma armadilha. Ainda suplicou, pelo bem do exército, pelo bem do reino, que o rei não seguisse com aquela loucura, mas nada podia fazer parar Dom Sebastião. Abdelmelek estava agonizante, mas mesmo assim os seus capitães viam a superioridade imensa que tinham sobre o exército português que ali estava. Rompeu fogo a artilharia moura. Começaram-se a mover as pontas do crescente, a desenhar o duplo envolvimento que era evidente neste terreno. Dom Sebastião estava aqui, onde está este pequeno monumento. Aqui estava ele, foi junto desta árvore, o seu posto de comando, onde ele estava com a bandeira, rodeado da sua nobreza, e ficou o rei petrificado. Quando viu avançar o exército inimigo, tiveram que o chamar à razão. Acorde, eles vêm aí. E então, Dom Sebastião gritou 3 vezes: Santiago, Santiago, Santiago. O choque das 2 alas da nossa cavalaria, a do Duque de Aveiro e de Dom Álvaro de Távora, contra as pontas do crescente que avançavam contra nós, foi magnífico. E o inimigo recuou. Nesta altura, os tércios, luzentes, cheios de bandeiras, com os bombos tocando, os pífanos, começou a avançar lentamente, depois da nossa artilharia que estava à frente dos tércios ter aberto fogo. Começou a avançar lentamente, de uma forma imperial, contra o inimigo. Foi quando, vindo não se sabe de onde, alguém gritou: volta, volta. No meio do fragor da batalha, ou volta, volta, é muito difícil que tenha sucedido. Esta é a minha modesta opinião.
Neste momento, a situação da batalha era-nos favorável. O que sucedeu realmente é que houve uma desarticulação daquela tropa, que estava impreparada. Como vos disse, a capacidade militar para combater uma guerra daquele tipo era quase nula. E os tércios, no seu movimento contra o inimigo, que ainda por cima estava numa posição vantajosa, ocupando o terreno dominante aqui desta planície à nossa frente. Os tércios hesitaram, não avançaram ordenados, como se impunha na guerra daquele tempo, e começou-se a desintegrar o centro português. Os mais depressa, outros mais devagar, uns paravam, outros andavam, e perante aquele desarticular, o inimigo recompôs o seu dispositivo e lançou-se sobre o centro português. Dizem que nesta altura o Moluco estava mesmo nas últimas, mas que a última coisa que fez foi dar essa ordem e que depois morreu. No exército marroquino não se aclamava Moulay Ahmed, aclamava-se Moulay Mafate, o irmão do Moulay Moluco. Dizem que a nobreza portuguesa se bateu brilhantemente, com uma coragem e uma determinação extraordinárias, e que o rei também. Dizem outras fontes que o rei teve dois momentos cruciais que mostravam, no fundo, que por trás daquele estofado, daquele louco, daquele doido, no momento de enfrentar a morte, uma calma extraordinária tinha caído sobre ele. O porta-bandeira de Portugal, Dom Luís de Menezes, foi roubado e ficou em pé, agarrado à bandeira e protegido por um capitão de gastadores, um homem de estatura gigantesca, Gaspar Pinto Ribeiro. E Dom Sebastião, vendo o seu porta-bandeira a querer se enrolar na bandeira, no trato glorioso de Portugal, disse-lhe: abraça-te a ele, morramos com ele. Dizem também que Dom Cristóvão de Távora lhe terá mostrado um caminho, uma clareira no meio da multidão, da mêlée, como se diz, do combate que se desenrolava à volta dele. Uma clareira, e disse-lhe: fuja, vá por ali. E que Dom Sebastião lhe teria dito com toda a tranquilidade do mundo: a liberdade de um rei só se perde com a vida. Todos são unânimes em dizer que Dom Sebastião esporeou o cavalo e lançou-se para o meio da multidão do inimigo, na mão a espada de Afonso Henriques, talhando o caminho, e que desapareceu na voragem. A catástrofe foi total. A derrota foi esmagadora. É a pior derrota da história de Portugal.